Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1817. Com a ajuda divina, cheguei feliz e saudável ao Rio de Janeiro, após uma travessia de 84 dias, da qual me despedi no penúltimo dia com uma tempestade bastante violenta. A entrada do porto é estreita e acho que nem pena nem pincel podem descrever a primeira impressão que o paradisíaco Brasil causa a qualquer estrangeiro. Basta dizer-lhe que é a Suíça, com o mais lindo e suave céu. Na entrada da Bahia, há 3 belos fortes, além de vários grupos de ilhas. Ao longe, vislumbram-se altíssimas montanhas cobertas de palmeiras e muitas outras espécies de árvores. Essa menina que era um pouco patinho feio, de uma família de muitos irmãos, na qual o Sol, a Lua, enfim, o astro mais esplendoroso, era a irmã dela, a Luísa, casada com Napoleão Bonaparte, que nós sabemos perfeitamente, era o ídolo do nosso Dom Pedro I. Ela era uma menina feiosa, ela sofria de bócio, aliás, uma doença associada à falta de um produto químico na água, que era característico das cortes vienenses, ela não era a única, mas além de ter um pouco de bócio, ela tinha aquela boquinha da família Habsburgo, um beicinho um pouco caído, né, que hoje nós olharíamos com profundo desprezo, achando que era um traço estético não muito favorável às mulheres, mas que na época era vista como um símbolo de nobreza e de sangue azul, o sangue dos Habsburgos. Tinha 2 olhos azuis muito grandes, uma pele branquíssima, translúcida, uma branca de neve, que vai sofrer muito sob o calor e sobre as altas temperaturas do Rio de Janeiro. E essa menina não achava nem que ela ia casar. Ela foi criada por sucessivas madrastas, a mãe dela morreu quando ela era muito garota, e essas sucessivas madrastas simplesmente foram empurrando aquela gatinha borralheira, né, para um canto do palácio, e ela então passou a se dedicar à mineralogia, botânica. Ela se tornou, né, como parte, aliás, da nossa aristocracia do final do século XVIII, início do XIX, muito envolvida com tudo que dizia respeito às ciências e, sobretudo, às ciências naturais, os chamados gabinetes de raridade, que eram moda na Europa naquela época, animais empalhados, plantas raras, flores preciosas, minerais que nunca ninguém tinha visto. E essa menina então cresceu, digamos, na sombra dos saberes, dos livros, e é essa menina que é escolhida para casar com o nosso Dom Pedro I. Só que o problema é assim, não existia amor, não existia nada nesse relacionamento, existiam interesses comerciais. A Leopoldina, ela é instruída pelo pai para esse trabalho que ela tinha que vir desenvolver no Brasil a favor do comércio. Tanto que logo quando ela chega tem cartas para o pai dela onde ela fala a respeito de venda de navios para Portugal, né? Então você vê que ela já está imbuída desse plano que é não esquecer do país dela. E ela é muito mais preparada que o Dom Pedro para governar, enfim, quando ela chega aqui, ela vem imbuída de vários sentimentos românticos, né? Mas o Dom João VI lucrou e muito em unir o seu filho mais velho com a filha daquele que era o símbolo da restauração, era o símbolo do antigo regime, o símbolo das velhas monarquias na Europa, que era o Francisco de Áustria. Essa menina recebe com muita surpresa, ela foi educada num ambiente extremamente religioso, ela tinha horror de ouvir falar em corpo, em sexo, ela suava, ela vai contar isso nas cartas que ela escreve para a irmã dela, a Luísa, que ela chamava carinhosamente de Luizon, casada com o Napoleão e que é uma espécie de confidente dela. E, portanto, um ambiente extremamente religioso, muita oração, muita igreja. E essa menina preparada para o saber, mas despreparada para a vida, que vai aterrissar aqui no Brasil, vinda numa imensa comitiva, o casamento que, aliás, é realizado por procuração em Viena, é talvez uma das festas mais esplêndidas, né, da primeira metade do século XIX. O Dom João VI, para impressionar a
corte austríaca manda de presente brilhantes, faz uma entrada absolutamente triunfal da comitiva portuguesa pela cidade, em carruagens ajaezadas com ouro. Enfim, é uma beleza de uma festa e ela vem de encontro a uma corte paupérrima. Quer dizer, o contraste entre a festa que ela teve e a realidade que ela vai encontrar no Rio de Janeiro é muito grande. Todo mundo já sabia que a família era toda disfuncional, era completamente diferente da família que a Leopoldina estava acostumada. A Leopoldina estava acostumada com um pai amoroso, com uma mãe madrasta, amorosa, com toda a família reunida, com todo mundo pintando juntos, ou fazendo horticultura juntos, ou colecionando coisas juntos, sabe? Quando o pai tinha tempo, né? E estava junto, sempre tinha hora para tudo e tudo em família. Né? Aqui os Braganças era totalmente diferente. Então a Carlota vivia separada do marido. Então o Dom João VI ele habitava a Quinta da Boa Vista, onde hoje é o Museu Nacional, e o Paço da Cidade, que hoje é o atual Paço Imperial, na Praça 15. Quando a mãe morre, a Maria I, a mãe dele, a rainha, quando ela morre, ele passa a ficar só na Quinta. A mãe morava a rainha morava no Paço. Então ele vinha todo dia ficar com a mãe e depois voltava para dormir à noite na Quinta. Quando ela morre, ele passa a ficar direto lá. A Dona Carlota fica em Botafogo, uma casa em Botafogo com as filhas. Né? Então a família já era separada. Quando eles casam, quando a filha mais velha do Dom João casa, vai morar com o pai também na Quinta. Então era uma família totalmente separada. Eles só se reuniu o casal em coisas públicas. Tá? Basicamente era assim. Eles viviam separados. Então era bem diferente uma família da outra. O Rio de Janeiro, nessa época, é bom que as pessoas se lembrem, era uma cidade africana. Isso contado por todos os viajantes que passaram e também pelos registros históricos que nós temos. Uma corte absolutamente incipiente. A família de Bragança, quando vem para o Brasil, vem com muito poucos recursos. O Palácio de São Cristóvão, emprestado, né, por um grande comerciante da cidade do Rio de Janeiro, não era guarnecido nem de alfaias, nem de móveis preciosos, nem de grandes pinturas. E é um pouco nesse ambiente que a Leopoldina irá desembarcar. 30 de novembro de 1877. O que acho muito esquisito aqui são, em primeiro lugar, as diversas plantas e os pássaros com garras. Estou te enviando sementes que vão por Viena. Espero que as recebas. As diversas cores de peles dos selvagens, sua compleição e suas danças também são singulares, porém não devem ser vistas por solteiros, principalmente o lardo. É impossível se ver algo tão indecente. Fico suando e quase morro de vergonha. Estou te mandando um macaco e um periquito, que são muito raros, e meu esposo fez o sacrifício de te dar o dele. Toda minha nova família é muito boa e gosta muito de ti. Adeus, abraço-te 100.000 vezes. Escreve-me logo, senão serei atacada pela melancolia. Permaneço sempre com fervoríssimos amor e amizade. Sua irmã que te ama ternamente, Leopoldina. Recomendações minhas aos teus. Já estou parecendo uma portuguesa e falando muito bem o idioma. Pouca gente sabe, mas já no encontro de Dom Pedro com Leopoldina, havia uma terceira pessoa. Ele vivia então com uma bailarina francesa, a quem ele havia engravidado. Ele vai ter um filho com essa moça, que depois morre, que ele manda botar num caixãozinho, que ele escondia, né, dentro das próprias, enfim, dos cômodos do Palácio de São Cristóvão. Ele vem dos braços dessa dançarina para encontrar a sua noiva, que é uma moça realmente com poucos recursos físicos, mas de uma bondade, de uma ternura. A gente sente uma certa puerilidade, uma certa ingenuidade na correspondência que ela vai manter com a Áustria. E aí é terrível, porque já a partir do segundo mês de casamento, a gente percebe que a Leopoldina está no mais absoluto isolamento dentro de uma corte portuguesa que cercava a família real, né, os Bragança. Ela não tinha nenhum apoio
da sogra. Carlota Joaquina não nutre grande simpatia por ela, não vai fazer nenhum esforço de se aproximar e depois só tinha em mente o retorno a Portugal. Ela gosta muito da cunhada mais velha, que nesse momento já é viúva, de quem ela quer se aproximar. Fica extremamente chocada com as irmãs mais jovens do futuro Dom Pedro I, que falam de sexo com conhecimento de uma mulher casada, e ela então cheia de pruridos, muito beata, muito carola, tudo isso a consterna e a intimida. E é fantástico como, através da correspondência da Leopoldina com a sua irmã Louison, depois com o pai, nós vemos que do primeiro maravilhamento diante da natureza, diante da beleza física do Rio de Janeiro, daquele encontro de mata com as águas do mar e a Bahia, a possibilidade de caçar, ela montava muito bem, era uma grande caçadora, saía com Dom Pedro pela manhã para caçar ali nas imediações de São Cristóvão. 2 meses depois, as cartas falando da solidão começam a aparecer. São Cristóvão, 18 de abril de 1818. Ele me diz tudo o que pensa com franqueza e mesmo com certa rudeza, acostumado a que se lhe faça sempre a sua vontade. Tudo tem que se adaptar a ele e até tenho que aturar algumas grosserias. Porém se vê que me magoam e assim chora comigo. Além disso, estou convicta de que, com toda a sua impetuosidade e maneira de pensar, me ama sinceramente, embora seja muito reservado e teimoso. Conheço cada um de seus pensamentos. Para mim, contudo, o que o torna querido e digno de proteção é o fato de continuar sendo amigo de seus amigos, mesmo que caiam em desgraça, e não poupar sacrifício por eles, ao passo que é implacável com seus inimigos. Além disso, se comporta impecavelmente para com seus pais, o que é muito difícil naquela situação infeliz em que um é contra o outro. Honro e prezo muito meu sogro, uma vez que me demonstra muita bondade e amizade. O que me custa mais é estar todos os dias com certas pessoas, o que é terrível. Respeitarei minha sogra sempre como mãe de meu esposo, mas seu comportamento é vergonhoso e infelizmente se veem as tristes consequências em seus filhos menores, que têm péssima educação e com 10 anos já sabem tudo como gente casada. E eu digo que ela é uma figura absolutamente enternecedora, porque aí você começa a acompanhar o que foi o calvário dessa jovem mulher. Um marido que se limitava a encontrá-la para terem relações sexuais e dentro, obviamente, do comportamento da época, o amor não estava presente. Aliás, o amor era a última coisa a se considerar numa relação entre coroas, né? Já havia por parte dela um entusiasmo muito grande, porque eu lembro que a Leopoldina foi uma grande leitora, uma leitora, sobretudo, dos primeiros autores românticos, né? Rousseau, Goethe. Então, ela provavelmente estava imbuída de um sentimento por Dom Pedro que ele não tinha por ela. E ele fazia muito bem, aliás, essa é uma tradição, né, da nossa cultura ocidental cristã, ele fazia muito bem a partilha entre a mulher da casa e a mulher da rua. A mulher da casa, a mãe dos filhos, daí o título do meu livro, A Carne e o Sangue. O sangue é a Leopoldina, é aquela que vai dar varões para a coroa portuguesa, vai dar a sucessão da coroa portuguesa, e na rua, então, Dom Pedro vai ter inúmeras amantes, companheiras, concubinas, mulheres de passagem, até cair nos braços da Marquesa de Santos, com quem ele terá uma relação mais longa e fará, inclusive, reconhecer os filhos. A Imperatriz Leopoldina é obrigada a conviver com a amante do marido dentro do palácio, né? A Domitila, ela entra na escala dos semanários do paço, que são funcionários que eles têm que cumprir um determinado período trabalhando dentro do palácio, servindo aos imperadores. No caso, ela, como dama camarista da imperatriz, era a dama da câmara. Da câmara, ela entrava dentro do quarto
da imperatriz para ajudá-la no necessário, desde se vestir até pentear, até... A gente tem que lembrar de uma época que hoje em dia a gente não tem mais isso, mas, por exemplo, a Leopoldina, ela, quando uma amiga, Maria Graham, vai embora do Brasil, ela pede para Leopoldina uma mecha de cabelos. E aí a Leopoldina fala, que pena, não tem nenhuma criada para cortá-los para você. Né? Então a gente está num período onde todos esses serviçais tinham funções, né? E a Domitila vai praticar essas funções de quarto, né? Ao lado da imperatriz do Brasil, da mulher oficial do Dom Pedro. Mas é fenomenal como, através da correspondência que nós encontramos tanto no Museu Imperial quanto na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a gente pode acompanhar o longo, terrível, sombrio, solitário calvário que a Leopoldina passou. E mais desse abandono físico desse homem que só comparecia para engravidá-la a cada ano, ele se gabava quando ela morre, 9 anos fui casado, 9 filhos eu tive, quer dizer, ele havia comparecido de forma viril ali para garantir a sucessão da coroa bragantina. Mas a gente sente que a empatia inicial que teria, inclusive na música, um fio condutor, que é sabido, Dom Pedro I era um grande músico, tocava instrumentos, foi compositor inclusive, né, de alguns acordes do nosso primeiro hino, ela também uma grande musicista, aquilo vai se desfazendo diante das condições imperiosas do tempo que vão atraindo Dom Pedro para o processo de emancipação, que nós sabemos não foi uma coisa de um dia para o outro, mas todo um processo no qual ele vai sendo levado, enfim, por aqueles que tanto queriam uma jovem república na América, quanto queriam a continuidade de uma monarquia constitucional aqui. A figura dos maçons também é muito importante, a projeção política que ele vai adquirindo até no episódio do Fico, a famosa ficada, como era conhecido, o retorno de Dom João VI para Portugal, tudo isso vai enredando esse jovem que tem 24 anos, né, no caminho da emancipação, no caminho de uma visita a Minas, um caminho de uma visita a São Paulo, onde ele vai conhecer a Marquesa de Santos. E é curioso como essa jovem que representa o antigo regime, porque o pai dela foi o grande baluarte, foi aquele homem que derrotou Napoleão e que, de certa maneira, restaura as monarquias na Europa, como ela que tem uma cabeça absolutamente tradicionalista e que escreve para o pai, preocupadíssima em viver o que Maria Antonieta, que era sua tia-avó, tinha vivido na França. Ela tem pavor de rebelião, tem pavor de caos, né? Ela chama, inclusive, o povo de gentalha, ela tem medo dos conflitos que vão se processando na rua, do caos que vai dominando a cidade do Rio de Janeiro, de um fenômeno que a historiografia vem enfocando, que é a questão da opinião pública, batendo as portas do palácio, querendo participar do processo de emancipação, a luta também através dos jornais que recém haviam sido inaugurados, né, pela presença dos Bragança no Brasil, o próprio Dom Pedro I, que acaba ele sendo articulista e jornalista, participando desse debate todo, vamos ter uma monarquia constitucional, vamos ter mais autoritarismo, ou vamos descentralizar, ou vamos centralizar, quer dizer, esse é o grande debate, e ela vai ficando muito isolada. É muito interessante a gente ver como até praticamente o 7 de setembro, Leopoldina, contrariamente ao que se diz, estava em cima do muro, tinha pavor de uma mudança de regime e longe de ter sido a patrona da emancipação da independência do Brasil. Muito pelo contrário, basta ler as cartas que eu reproduzo no meu livro. Ela tem muito medo de perder a sua cabecinha na guilhotina, perder o trono dos seus filhos, e é muito movida pela empatia que ela tem por José Bonifácio, que era um homem internacional, um cosmopolita, que falava francês, falava inglês, falava alemão, e com quem ela vai, digamos, dialogar. É das poucas pessoas nas quais ela encontra uma fonte de conversa e de diálogo. É a partir daí que ela vai se convencendo que, se Dom Pedro não fizer a emancipação, ela vai perder não o trono do marido, mas o trono dos filhos, e isso para ela é muito importante. São Cristóvão, 9 de junho de 1821. Caríssimo papai, aqui está uma verdadeira miséria. Todos os dias novas cenas de revolta. Os brasileiros são cabeças boas e tranquilas. As tropas portuguesas estão animadas pelo pior espírito
e meu esposo, infelizmente, ama os novos princípios e não dá exemplo de firmeza, como seria preciso, pois atemorizar é o único meio de pôr termo à rebelião. Receio que tome consciência tarde demais, com seu próprio prejuízo, e só posso ver um futuro negro. Deus sabe o que ainda acontecerá conosco. Aqui é o inferno na terra e em todos os sentidos piora dia a dia, depois das medidas adotadas. A Leopoldina, muito esperta, vê que quando começa a vir as ordens para eles irem para Portugal, e ela vendo a situação que estava no Brasil, revoltado com essa questão de voltarem a virar colônias portuguesas, ela vê que se eles saírem daqui, eles perdem o trono, o Brasil, né? Mas isso pensando como dinastas, né? Ela não está pensando só no tadinho dos brasileiros, não, ela está pensando no trono dos filhos. Né? Ela foi criada para isso, ela não foi criada para outra coisa. Então, essa dela ter que aguentar o liberalismo fazia parte do jogo político. Ela não podia ser rígida. Então, o José Bonifácio, ele era o melhor interlocutor intelectual que a Leopoldina teve. Porque, assim, perto dele, ele estudou muitos anos na Europa. Ele era mineralogista, tem uma pedra que se chama Andradita, que é batizada em homenagem a ele. Então, ele era o interlocutor à altura dela. Ela achou alguém que ela pudesse conversar com igual por igual. O Dom Pedro não era. Né? Ela vai educar o Dom Pedro, né? Vai ter muita coisa que ela vai ensinar a ele, que ele não sabia, que ele não conhecia, e isso vai de boas maneiras à vivência que ela teve na Europa, né? Ela morou, ela foi princesa de uma das cortes mais fabulosas da Europa. Ela presenciou o Congresso de Viena. Ela comeu na mesma mesa que o czar da Rússia, que o rei da Prússia. O Charles Stuart, que era o embaixador inglês, que depois vai vir para cá para acertar o tratado entre Portugal e Brasil, no pós-independência. Então, ela tinha uma articulação muito superior à do marido. Com o José Bonifácio, ele é meio como ela em vários casos, não só intelectualmente, mas ele também era pró o liberalismo, mas com várias pitadas de absolutismo. Essa gente, ela nasceu de um jeito dentro de um sistema e teve que se adaptar a outros. Mesmo que as ideias, né, o Dom Pedro, ele vai ser o maior príncipe liberal da geração dele. Não existe nenhum outro que vai doar. Ele era apelidado de doador de constituições. Ele deu uma constituição para o Brasil, deu uma constituição para Portugal. Foi lutar por essa constituição em Portugal. Então, mas ao mesmo tempo ele tinha os absolutistas, porque ele foi criado dentro do absolutismo. Ele vai influenciar o José Bonifácio, mas não que ele também não tivesse os seus lados. Ele vai mandar espancar a detrator que fala mal dele em jornal, sabe? Ele faz coisas do Arco da Velha. 8 de janeiro de 1822. Excelente chefa, receiam-se aqui muitos distúrbios para o dia de amanhã. Terá ouvido alguma coisa? O príncipe está decidido, mas não tanto quanto eu desejaria. Os ministros vão ser substituídos por filhos dos pais que sejam capazes. O governo será administrado de um modo análogo ao dos Estados Unidos da América do Norte. Muito me tem custado alcançar isto tudo, só desejaria insuflar uma decisão mais firme. Eu vejo como talvez um grande ícone, né? Tanto para nós cientistas, que a contribuição que essa mulher deu para a ciência, para o início da ciência nesse país foi imensa, que quando ela veio, né, da Europa, ao invés dela
vir acompanhada com estilistas, enfim. Ela veio com vários zoólogos, com médicos, né, com botânicos, que fizeram um trabalho fantástico durante anos nesse país, que realmente descobriram esse país e ajudaram esse país a conhecer a sua identidade, né? Uma mulher que teve uma participação política muito importante, né, uma vez que, embora haja algumas controvérsias, mas se os documentos forem analisados de uma forma devida, não há como negar a participação dessa mulher no processo de independência do Brasil, né, na vida política do Brasil. E ela fez tudo isso com 29 anos. Então, para mim, é uma figura fantástica, foi a primeira mulher a estar no poder nesse país, inclusive num momento delicado, que para muitos o processo de independência do Brasil foi um acordo político, só que isso não aconteceu. Infelizmente, muitas pessoas morreram, inclusive o próprio herdeiro do trono, o príncipe João Carlos. E ela tem que tomar a decisão, talvez a mais importante da história, que é realmente de convocar o Conselho de Estado e de mandar as cartas para Dom Pedro aqui. Então, realmente, eu acho que ela dar a ela o título de simplesmente paladina da independência, por tudo isso que essa mulher fez por esse país, é muito pouco. São Cristóvão, 29 de agosto de 1822. Meu querido e muito amado esposo, mando-lhe o Paulo. É preciso que volte com a maior brevidade. Esteja persuadido que não é o amor, a amizade que me faz desejar, mais que nunca sua pronta presença, mas sim as críticas circunstâncias em que se acha o amado Brasil. Só sua presença, muita energia e rigor pode salvá-lo da ruína. As notícias de Lisboa são péssimas. 14 batalhões vão embarcar nas suas naus. Lisboense tem se permitido toda a qualidade de expressões indignas contra sua pessoa. Na Bahia entraram os 600 homens e 2 das 3 embarcações de guerra, e nossa traidora esquadra ficou de boca aberta, olhando para eles. Na cidade do Rio tem produzido essas notícias o maior alvoroço. Receba 1000 abraços e saudades muito ternas desta sua amante esposa, Leopoldina. Muitas pessoas às vezes perguntam o porquê Dona Leopoldina, uma princesa austríaca, teve uma participação ativa no processo da independência do Brasil. Dona Leopoldina, ao estar no Brasil, ela imediatamente incorporou a personalidade de ser uma brasileira. Quando Dona Leopoldina se referia a algo, quando ia falar de si e do povo, ela sempre referia nós brasileiros, eu brasileiro e meu povo. Então ela tinha essa postura de ter adotado, né, esta cidadania, né, de ser brasileira e com muito orgulho. Tanto que Dona Leopoldina, na corte, ela exigia que se falasse em português, sendo que ela falava mais de 4 idiomas. Ela poderia falar em qualquer outro, mas ela exigia que o idioma falado na corte brasileira fosse o português. Então, a gente nota que tudo indica, tudo aponta para que ela fosse partidária do processo da independência brasileira. Ela já tem um drama inicial também, recém-casada, que é a perda do primeiro filho varão deles, o João Carlos, que justamente num desses momentos de levante na cidade do Rio de Janeiro, Dom Pedro manda que ela se refugie na antiga fazenda dos jesuítas, nas imediações, e ela parte, né, numa carruagem com essa criança, que já tem acho que um ano e pouco, e parece que a criança não estava bem de saúde, e o calor do Rio de Janeiro, enfim, não se sabe exatamente do que morre essa criança, mas é o primeiro filho de Dom Pedro com a Leopoldina que morre, e ela aí escreve cartas absolutamente desesperadas, e Dom Pedro também
que era um pai, foi um péssimo marido, mas um pai devotadíssimo. Ele enlouquece quando esse menino morre. Ele escreve para Dom João VI dizendo: foram os seus soldados que mataram o meu filho. Né? Quer dizer, ele sofre muito, pede inclusive a José Bonifácio que se o epitáfio que ele havia escrito para o filho dele não tivesse bastante bom, que José Bonifácio acrescentasse alguma coisa. Eles sofrem imensamente. E a sucessão, digamos, de filhos que vai ocupar essa mulher, partos numa época em que a obstetrícia estava extremamente atrasada, e extremamente atrasada no Brasil, né? Os partos, eu lembro, para quem conhece um pouquinho a história da medicina, normalmente se colocava a mulher em cima de um lençol e se sacudia, né? Até a criança começar a sair, porque acreditava-se que tal como a árvore e o fruto, era preciso sacudir a árvore para o fruto cair. Então, todos os processos obstétricos eram extremamente atrasados. Ela sofre horrores. Filhos que foram um grande orgulho, de uma importância muito grande na história brasileira e na história mundial. Dona Maria da Glória, a filha primogênita, foi rainha de Portugal. Infelizmente, morreu aos 34 anos, muito cedo. Ficou órfã de sua mãe aos 7 anos de idade. Dona Maria da Glória, que já aos 7 anos, nascida princesa da Beira, depois princesa imperial do Brasil, mas foi rainha de Portugal. Então, uma descendência muito ilustre que Dona Leopoldina deixou através de seus filhos. Dona Maria da Glória talvez tenha sido o grande xodó de Dona Leopoldina, até porque foi a filha com a qual ela conviveu com mais tempo, né? Porque Dona Januária tinha 4 anos, Dona Paula Mariana 3, Dona Francisca 2 e Dom Pedro II 1 ano quando Dona Leopoldina faleceu. Então as crianças não tiveram a imagem ou lembranças da mãe, a não ser Dona Maria da Glória, que lembrou, e dizem os relatos da época, que ela acompanhando o enterro da mãe, foi uma coisa muito triste de ver o desespero daquela menina, daquela princesa, daquela rainha de Portugal, ao ver a mãe morta. Ela foi o xodó, né, da Leopoldina, né? Eu acho que essa questão de ser a primeira filha e ser mulher, né? Tem uma frase da Leopoldina, que é uma das últimas cartas que ela escreve para Maria Luísa, em 26, que é quando está sendo acertado o casamento da Maria da Glória com o Dom Miguel. E ela tem uma frase dela muito forte, que ela fala que nós princesas somos como tais quais dados de sorte ou azar, lançados à sorte e azar. Ela está se lembrando dela. E ela está preocupada com essa filha que vai casar com esse tio e vai para uma corte de uma avó que bate. Ela está preocupada porque a Carlota Joaquina batia nas filhas. Então essa mesma Carlota, ela está com medo que vá bater na filha dela, que eduque por batendo. Está preocupada com esse casamento, com esse tio meio deslocado que já deu golpe no pai, sabe assim? Então não é o melhor dos mundos, né? Dona Januária, a segunda filha, ela era herdeira da coroa brasileira, ela era princesa imperial. Ou seja, ela poderia assumir a coroa brasileira se Dom Pedro II, ao casar, não tivesse filhos. Então, Dona Januária poderia ter sido imperatriz do Brasil, sendo que aos 14 anos jurou a Constituição. É muito interessante que Dona Januária recebe esse nome, Januária, em homenagem ao Rio de Janeiro. E era também o título dela, a Princesa da Independência, por ter nascido no ano da independência do Brasil. O nascimento de Dona Januária é um nascimento muito interessante, porque Dona Leopoldina deu à luz de pé, agarrada nos ombros de Dom Pedro, e a criança escorregou nos corredores do Palácio de São Cristóvão. Ela começou a sentir as dores, e a criança ali mesmo, e Dom Pedro gritando, chamando os médicos, e Dona Januária escorregando com a mãe de pé. Dona Januária, ela casa-se com o Conde Dáquila, que era irmão da Imperatriz Teresa Cristina, que veio a ser sua cunhada e esposa de Dom Pedro II, e ela, após Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina terem o primeiro filho, ela recebeu ordens que ela poderia deixar o Brasil, porque já existia um herdeiro
para a coroa brasileira. Então, Dona Januária foi a última filha a morrer de Dona Leopoldina e de Dom Pedro I. Faleceu em 1901 na França. Dona Paula Mariana recebeu o nome de Paula em homenagem a São Paulo. Foi uma princesa que teve o seu nome muito ligado à cidade de São Paulo, à província na época de São Paulo. Dona Paula Mariana foi uma menina que aos 3 anos viu sua mãe falecer, aos 7 anos viu seu pai ir embora do Brasil com sua madrasta, Dona Amélia de Leuchtenberg, e aos 9 anos vem a falecer e foi enterrada no convento da Ajuda, juntamente com a sua mãe, Dona Leopoldina, antes do corpo da Imperatriz do Brasil ser transladado para o monumento aqui do Ipiranga, onde hoje ela repousa ao lado do marido e da segunda Imperatriz, Dona Amélia. Dona Francisca Carolina, a sua outra filha, talvez a mais bonita, carinhosamente chamada pelos irmãos de Mana Chica, e na França, quando casa-se com o príncipe de Joinville e veio a ser nora do rei da França, Luís Felipe, era chamada de La Belle Françoise. Talvez tenha sido a mais bonita filha de Dona Leopoldina e de Dom Pedro I. E teve também uma importância muito grande na história, porque assim que a princesa vai para a França com o marido, com o príncipe de Joinville, em 1848 acaba a monarquia na França e a princesa e o príncipe são exilados para a Inglaterra. Na Inglaterra passam por dificuldades financeiras muito grandes, coisas que às vezes as pessoas não imaginam, né? Que às vezes um príncipe e uma princesa possam passar por dificuldades financeiras, claro, muito diferentes das nossas, né? Então, como a princesa tinha recebido como dote de casamento terras que compreendem hoje o estado de Santa Catarina, a princesa ajudou a negociar para que essas terras fossem colonizadas por alemães. E assim foi fundada a colônia Princesa Dona Francisca, que deu origem à cidade de Joinville, hoje a maior cidade do estado de Santa Catarina, que foi justamente por causa desse casamento, que foi um casamento de conto de fadas, onde realmente existiu o amor. E foi uma filha que realmente também não tinha lembranças da mãe, muito pouco do pai, porque Dona Francisca tinha 2 anos quando morre Dona Leopoldina e 7 anos quando o pai vai embora do Brasil, né? Dom Pedro I vai para se tornar Dom Pedro IV em Portugal e acaba abdicando de sua coroa a favor de Dona Maria da Glória, que viria a ser Dona Maria II, Rainha de Portugal. Dona Francisca, a Mana Chica, foi também a responsável pelo casamento de suas sobrinhas, Dona Isabel, quando ela envia para o Brasil o Duque de Saxe, Coburgo e Gotha e o Conde de, para desposarem as princesinhas, né, filhas de Dom Pedro II e de Dona Teresa Cristina. Dona Francisca tem o seu nome em homenagem ao Rio São Francisco, que foi dado por Dom Pedro I para homenagear o grande rio brasileiro. Dom Pedro II, imperador do Brasil, que governou quase 50 anos aqui em nosso país, 48 anos de governo, foi o imperador menino que subiu ao trono brasileiro aos 14 anos de idade, quando foi feita a sua maioridade, para que a princesa Dona Januária não assumisse o trono, sendo que havia um movimento para que Dona Januária assumisse essa regência, né? Mas Dom Pedro foi feita a maioridade, Dom Pedro II assume e passa a ser o governo mais longo da história brasileira, né? Eu acho que de todos os tempos. Dom Pedro II ele tinha muito da mãe, apesar de não ter conhecido Dona Leopoldina, porque quando ela falece ele tinha 1 ano de idade. Então esse bebê vai crescer junto a preceptores, a José Bonifácio de Andrade e Silva, a Dona Mariana de Verna Magalhães, que foi sua tutora também, e ao Rafael, um escravo que era de confiança de Dom Pedro I, que cuidou do menino até o menino ficar grande, ficar um homem feito. Dom Pedro II, podemos dizer que é um dos homens mais inteligentes, mais cultos que o Brasil já teve. É evidente que todo esse amor às letras, à mineralogia, vem de sua mãe,
Dona Leopoldina, porque, como todos nós sabemos, Dom Pedro I tinha uma personalidade muito diferente daquela que seu filho haveria de ter no futuro, tanto como homem, como marido, como pai e como imperador. Então, nós vemos que Dom Pedro II, ele é o retrato de Dona Leopoldina, aonde ele transforma o Brasil num país com uma grande estabilidade, né, através da sua administração certeira, transformando o Brasil numa grande potência. Dom Pedro II, admirado por Graham Bell, por Charles Darwin, por Victor Hugo, era um homem que realmente ele se distinguia pela classe, pela cultura, uma inteligência nunca questionada por ninguém. É muito importante relembrar o fato também que uma vez Dom Pedro II, andando pelas ruas da corte no Rio de Janeiro, acompanhado de um ministro, um escravo vinha pela mesma calçada, as calçadas estreitas, né, da corte, e esse escravo não fez menção de desviar da figura do imperador. E nisso Dom Pedro, ele desvia e dá passagem para o escravo nesta calçada. O que o ministro muito se admirou e falou, mas majestade, ele é apenas um escravo. É onde Dom Pedro replica e diz, a educação parte de nós devemos dar a educação. Então, isso é próprio da herança que sua mãe, Dona Leopoldina, deixou. A ausência do preconceito racial e a ausência do preconceito social. Que isso foi dignamente representado pela figura de Dom Pedro II. A Leopoldina, ela escreve várias cartas para os parentes na Alemanha. Ela está sempre mandando miniatura da filha, ou depois dos outros filhos, quadros, para eles saberem como são essas crianças que estão nascendo aqui, né? Esses parentes que estão nascendo aqui. E ela é uma mulher muito carinhosa. Isso você não tem tanta informação dela. Eu trabalhei mais com documentação primária, que são as cartas dela para outras pessoas e também cartas dessas pessoas para ela. Nessas cartas aparece, claro, toda essa relação com os filhos, mas não tem tantos detalhes. Mas tem toda a questão da criação. Né? Ela é muito preocupada com a criação, mas a segunda iria receber. Né? Então ela é muito preocupada com isso, é muito preocupada com quem vai educá-la, porque ela não... A corte portuguesa estava anos-luz de educação de uma corte austríaca, então ela vai importar, ela manda vir da Europa rastelo, pazinhas, coisinha para mexer na terra, como ela fazia com os irmãos e com o pai dela lá para cuidar de plantinhas. E os portugueses aqui falam, imagina, a princesa está de pilhéria, vai fazer os príncipes cavarem a terra como negros, só que a Leopoldina não tinha essa cabeça. Ela tinha uma cabeça muito mais aberta e muito mais interessante do que essa corte portuguesa tacanha. A grande imperatriz da Áustria, Maria Teresa, que vinha a ser bisavó de Dona Leopoldina, sempre incutiu em seus filhos com uma ausência total de preconceito, fosse racial, fosse social ou religioso. Isso é muito importante, que a família dos Habsburgos, eles foram crescendo com essa ausência total de preconceito. Daí talvez venha o codinome de Dona Leopoldina como a mãe dos brasileiros, porque todo e qualquer cidadão, fosse escravo, fosse nobre, fosse ele negro, fosse ele branco, fosse ele índio, e ele quisesse falar com a imperatriz, ele estaria ali nas portas do palácio. Quando a imperatriz voltava de suas cavalgadas, que ela fazia constantemente, as pessoas paravam a imperatriz para conversar com ela. E eles eram atendidos, e sempre Dona Leopoldina procurou resolver os problemas de todas essas pessoas. Então isso se vê uma pessoa completamente desprovida de preconceitos, né? Isso que vinha da família dos Habsburgos, na qual ela foi criada. Lembrando que ela chega no Brasil aos 19 anos, né, como arquiduquesa da Áustria, sendo que ela poderia, essa princesa loira de olhos claros, ser uma pessoa preconceituosa, mas não.
era uma pessoa que enxergava o ser humano, ela enxergava. Então esse codinome de a mãe dos brasileiros realmente se deve a essa personalidade, essa humanidade da imperatriz Dona Leopoldina. Ela tem interesses que a corte brasileira nessa época não tinha. Ela lia, ninguém lia, ela comia com talheres, as pessoas comiam com as mãos, né? Ela gostava de música clássica, ninguém entendia aquilo. Então ela realmente se torna aquela pessoa diferente que está ali como uma matriz, né? Para gerar filhos para a coroa. E eu descobri uma série de cartas dela inédita, que está no arquivo do Museu Imperial de Petrópolis, em que ela escreve para um sobrinho e ela descreve com todas as palavras a mais profunda depressão na qual ela se acha. Ela diz que ela quer morrer, ela diz que ela não consegue dormir à noite, ela diz que ela tem manchas azuis no corpo. Isso é característico da depressão mais profunda, completamente isolada, esquecida do seu marido, quer dizer, ele nem passava para saber dela nem nada. É realmente uma relação que vai ficando cada vez mais tensa e, sobretudo, mais violenta da parte de Dom Pedro I, à medida que ele se envolve mais e mais com a Marquesa de Santos. A Leopoldina, ela não externava as suas emoções, né? Ela, em particular, claro, né? Em particular há registros de briga dela com o Dom Pedro, mas em público ela era uma Habsburgo dos pés à cabeça. Ela tinha sido criada para ser uma figura de Estado, e essas figuras de Estado, elas seguem um protocolo. Né? Você não pode externar suas emoções em público. Então essas mágoas guardadas, uma hora deve ter estourado. Isso daí, inclusive, é utilizado para te exemplificar isso, quando a Imperatriz Amélia, a futura Imperatriz Amélia, está para se casar por procuração na Europa com o Dom Pedro. A mãe da Imperatriz Amélia, a Duquesa Augusta de Leuchtenberg, ela entra em contato com a madrasta da Leopoldina na Áustria. Elas eram irmãs, a duquesa com a atual esposa do Francisco II. E ela pergunta o que aconteceu. E aí essa madrasta da Leopoldina comenta que a Leopoldina deve ter se queixado mais, que ela deixou o Dom Pedro à vontade. Então, para o Dom Pedro, isso é um fato, até o Barão de Marechal, o embaixador, ele chega a comentar que o Dom Pedro entendeu essa frieza estatal da Leopoldina como ela não se importa, então eu posso fazer o que eu quero. E ele realmente fez, só que ela se magoava com isso. Né? Existem registros de que ela teria dito que seria fácil, na posição dela como imperatriz, punir uma serviçal, uma criada, mesmo tendo uma posição na corte, como a Domitila. Mas se ela fizesse isso, o Dom Pedro ficaria contra ela e isso seria para ela o fim, porque ela realmente amava o Dom Pedro. As coisas chegam ao auge quando o Dom Pedro não só reconhece a Belinha, a filha, o primeiro filho dele com a Marquesa de Santos, é um menino que morre quando eles vão para a Bahia, e onde também há um caso muito interessante que vale a pena ser narrado aqui, porque mostra bem a simpatia que a Leopoldina gozava. Eles vão para Salvador de navio e o Dom Pedro insiste em levar a Marquesa de Santos. Então ele passeia no convés do navio o tempo todo com a Marquesa de Santos, e a filha dele, a Maria da Glória, e a coitada da Leopoldina trancada num camarote embaixo, fica lendo ou jogando. Quando eles chegam em Salvador, e isso depois vai se repetir no Rio de Janeiro, eles são recebidos com a cidade pichada e uma série de panfletos colados pelos muros, criticando, enxovalhando, fazendo piada da Marquesa de Santos. Quer dizer, a Leopoldina, de certa maneira, ela tem o apoio da opinião pública. Ela é imperatriz, ela é a querida imperatriz. A outra é uma concubina, é uma favorita, mas não tem o respeito, e muita gente se nega a receber a Marquesa de Santos. Então nós já temos aí uma primeira manifestação desse carinho do povo pela Leopoldina. Dona Leopoldina sempre recebeu as mais comovedoras demonstrações de afeto e de amor do seu povo, do povo brasileiro.
É interessante notar que o povo brasileiro, isso dito pela Maria Graham, que foi preceptora da princesa Dona Maria da Glória, o povo nunca se referia a falar o imperador, sempre falava o nosso imperador e a nossa imperatriz. Dona Leopoldina era amada, era reverenciada pelo povo. E eu acho que isso independe até da situação na qual as pessoas costumam dizer que o povo ficou com pena por causa da situação de Dom Pedro com a Marquesa de Santos. Eu discordo disso, eu não acho. Eu acho que a própria maneira de ser da imperatriz Dona Leopoldina, da arquiduquesa austríaca, isto sim fez a diferença, né? O gênio dócil, a benevolência dela e a maneira de tratar. Dona Leopoldina sempre se referia aos paulistas como os meus paulistas. Então ela tinha um carinho todo especial para com o povo brasileiro, com os baianos, com os cariocas, com os paulistas. Dona Leopoldina era, a gente pode dizer que era uma grande massa de amor. Sempre transbordando, e isso ficou muito claro em todas as ajudas que ela fez, e principalmente no falecimento da imperatriz, o povo saía à rua chorando, dizendo: estamos órfãos, morreu a nossa mãe. Dona Leopoldina teve essa preocupação de ser amada, foi reverenciada, e nem mesmo talvez Dom Pedro I tivesse consciência do que causaria a morte da imperatriz. Também sinto que com a morte de Dona Leopoldina, a popularidade de Dom Pedro I ficou muito balançada, e tanto que pouco tempo apenas ele fica no Brasil. E esse tempo que ele ficou no Brasil antes da abdicação do trono em favor do Dom Pedro II, né, que era um menino nessa época, eu acho que esse tempo realmente que ele ficou aqui no Brasil, ele pôde constatar o quanto Dona Leopoldina era amada pelo seu povo. Tanto a prova que ele não ousou, né, adquirir núpcias com a Marquesa de Santos, talvez até tenha passado pela cabeça dele isso, mas preferiu uma princesa vinda da Europa para ocupar o lugar daquela que realmente era a mãe dos brasileiros. E vem aí Dona Amélia de Leuchtenberg, que acaba sendo também a mãe dos órfãos brasileiros, né, que eram os filhos do imperador. Né? Quando ela vai embora, ela deixa uma comovente carta, né? Muitos dizem que talvez hoje possa ser até piegas, tudo, mas acredito que foi o sentimento da segunda imperatriz do Brasil com relação a isso. Então eu acho muito, muito válido e até muito comovente isso. Uma segunda manifestação vamos ter também quando ela morre. Quando ela morre é uma grande comoção, né? Conta Maria Graham, né, que os negros perguntavam na rua quem vai cuidar de nós agora, os escravos, né? Porque ela era uma mulher que fazia muita filantropia. Também o contingente de soldados mercenários irlandeses ou austríacos ou de origem germânica que se sentiam na proteção da jovem imperatriz, porque era ela que mandava vir esses exércitos mercenários por carta. Ela escrevia para a Europa pedindo ao pai cavalos e mercenários. Eles se sentem sob a responsabilidade dela e eles vão então se unir ao cortejo fúnebre dela, todos uniformizados, como na Europa. E a gente vê então que a população corre para a casa da Marquesa de Santos, apedreja a casa da Marquesa de Santos, ela tem que fugir da casa dela. Na época o Dom Pedro está no sul, na Guerra Cisplatina, ele volta correndo para o Rio de Janeiro, para São Cristóvão. Há relatos de que ele se desespera nesse momento, quer dizer, que ele se dá conta de que ele havia perdido uma pessoa muito querida, se arranca os cabelos, faz um poema melodramático se despedindo da mulher, mas é óbvio que nessa altura todos os maus tratos que ele havia impingido a ela e sobretudo a presença da Marquesa de Santos ao lado, que ele manda construir a casa da Marquesa de Santos ao lado do Palácio de São Cristóvão, eu acho que já tinham custado a vida dessa mulher. São Cristóvão, 8 de dezembro de 1826. Minha adorada mana, reduzida ao mais deplorável estado de saúde e tendo chegado ao último ponto de minha vida, em meio dos maiores sofrimentos,
Terei também a desgraça de não poder eu mesma explicar-te todos aqueles sentimentos que há tanto tempo existiam impressos na minha alma. Minha mana, não tornarei a vê-la, não poderei outra vez repetir que te amava, que te adorava. Ouve o grito de uma vítima que de tu reclama. Não vingança, mas piedade e socorro do fraternal afeto para meus inocentes filhos, que órfãos vão ficar, em poder de si mesmos ou das pessoas que foram autores das minhas desgraças, reduzindo-me ao estado em que me acho, de ser obrigada a servir-me de intérprete para fazer chegar a tu os últimos rogos da minha aflita alma. A carta é muito bonita quando você coloca a Leopoldina como uma mártir de dor, né? A carta ela se encaixa perfeitamente, ela dá o nó final no laço da mártir Leopoldina. Não que eu estou dizendo que ela não sofreu, ela sofreu. A questão é que essa carta, todo mundo vai replicando o que já foi publicado. Nunca ninguém pega ela e lê como eu peguei. Fui lá no Museu Imperial em Petrópolis e tive com a carta na mão. Quando você lê a carta, ela diz exatamente o que todo mundo publica. Só que no final dela, você vê que a data é uma cópia feita em 1834 por um cartório no Rio de Janeiro, aonde aparece como testemunhas dessa cópia 4 pessoas, que duas são citadas na carta, que são devedores da Leopoldina. Então você já começa a desconfiar se essa carta não seria uma espécie de confissões de dívidas financeiras da Leopoldina. Bom, isso é um ponto. Outro ponto, o discurso dela na carta não bate com nenhuma outra carta dela. Então ela usa, por exemplo, na carta, ela chama a irmã, ela usa a palavra voz. Você só se referia a voz naquela época, a alguém do status superior ao seu. Ela estava de igual para igual com a irmã, ela não ia usar a voz. Isso eu estou falando no caso dessa carta, o original está em português. Nenhuma carta, ela fala que essa pessoa que está escrevendo por ela, porque ela está de cama, está com a doença, que ela vai morrer dessa doença que ela está, que ela já tinha falado anteriormente para a irmã dessa pessoa que está escrevendo a carta por ela. Nunca achei nenhuma carta que a Leopoldina teria falado da dama de companhia dela. Isso tem várias outras questões. Aquela a quem ela cita a Marquesa de Santos, o monstro, o sedutor, uma coisa de que já me referi várias. Não existe nenhuma carta dela falando para a irmã a respeito dessa amante do Dom Pedro. E nem teria, porque ela também não pode contar tudo o que está acontecendo. Para que ela vai falar da Marquesa? Para funcionário baixo dela. Para gente que deve a ela a reverência de súdito fiel, entendeu? Quando você estuda, então, os boletins médicos, você vê que no dia 7 para o dia 8, quando essa carta foi escrita, a Leopoldina estava praticamente em coma. Ela não podia ter ditado essa carta. Então, sabe assim, nada bate com nada. Então, assim, eu não posso provar que a carta não existe, até porque a gente tem uma cópia no Brasil. Só que cadê o original? Na Europa eu nunca achei. No arquivo da Maria Luísa da Áustria, que tem uma parte em Parma e outra parte na Áustria, eu não achei. Nas partes do... Então, essa carta, eu também não tiro o mérito que essa carta até pode ter existido e sumiram com ela. Porque tem muita coisa que você não encontra. Você encontra as cartas da Leopoldina para os outros. As cartas dos outros para a Leopoldina, o que teria que ficar aqui no Brasil, você não acha quase nada. Muitos arquivos eram dilapidados. Por exemplo, o arquivo do Dom Pedro foi. Dom Pedro durante anos. O arquivo do Dom Pedro I foi revisto pelo secretário dele e pela Amélia. Ah, minhas queridas filhas, que será delas depois da minha morte? É a ela que entreguei a sua educação até que o meu querido Pedro,
não dispõe ao contrário. Adeus, minha adorada mana, permita ao ente supremo que eu possa escrever-te ainda outra vez, pois que será o final do meu restabelecimento. O final da vida dela é dramático. Ela morta, colocam-na numa imensa tina com álcool, e porque a Igreja Católica impedia a mumificação de mulheres para que o corpo da mulher não fosse tocado, e ela então fica boiando nessa tina. Eu lembro que era alto verão, né? Dezembro no Rio de Janeiro, e quando finalmente Dom Pedro chega e que ela é colocada, enfim, no caixão e vai receber as homenagens da corte, a mão que os filhos vão beijar é uma mão putrefata, estendida para fora do caixão, porque o corpo já estava em decomposição, né? Quer dizer, é uma história dramática de uma jovem mulher que morre aos 29 anos, eu diria que de maus tratos psicológicos profundos. Então é uma figura muito enterrecedora e que merece o nosso carinho, nossa atenção, não por ter sido patrona de nada no movimento de emancipação, porque eu digo sempre, a independência não foi feita por Dom Pedro I, né? Ele deu o grito, aspas, né? Mas é todo um movimento que envolve a sociedade, que envolve grandes fazendeiros, que envolve todo o poder aqui de São Paulo e de Minas, do sul de Minas. Eu acredito que a causa real da morte da dona Leopoldina tenha sido a depressão também, né? Porque o problema ali, como Habsburgo, ela foi criada para governar, ela sabia ser uma estadista, ela sabia que quando você tem um casamento onde você conhece o seu esposo após meses de estar casada, é difícil você pedir desse marido a fidelidade. Mas o envolvimento de Dom Pedro com a dona Domitila de Castro, eu acho que atingiu de uma forma muito grande a imperatriz. Por quê? Por causa da exposição pública. Principalmente durante aquela viagem, a fatídica viagem, exatamente meses antes da morte dela, em 1826, à Bahia, um estado que ela adorava, né? Toda aquela atenção que Dom Pedro dava à dona Domitila, tudo isso foi um golpe muito duro para ela, né? E quando ela chega ao Rio de Janeiro, tem a questão da própria morte de Dom João VI, que era uma figura que ela admirava muito também. Mas eu acho que o que aconteceu no envolvimento ali de Dom Pedro com Dona Domitila foi exatamente essa exposição pública, né? O reconhecimento assim dos filhos, alguns, né, com títulos, com tudo, são coisas que nenhuma mulher, mesmo nos dias atuais, iria tolerar. Uma grande curiosidade com relação à figura de Dona Leopoldina relacionada à bandeira brasileira. A bandeira brasileira, como muitas vezes foi dito de uma maneira completamente equivocada e errada, dizendo que o verde representa as nossas matas, o amarelo representa o nosso ouro, isto foi uma criação, talvez da época da ditadura militar, mas uma invenção incorreta, porque o verde simboliza a Casa Real dos Bragança, que era a família de Dom Pedro I. E o amarelo significa e simboliza a cor, o amarelo ouro da Casa dos Habsburgos, que era a família austríaca de Dona Leopoldina. Além disso, na heráldica, aquele losango, né? O losango, ele tem aquela figura geométrica, na heráldica simboliza o feminino, que é uma simbologia à figura de Dona Leopoldina. Então, Dona Leopoldina, quando Dom Pedro regressa ao Rio de Janeiro, vindo de São Paulo, após a proclamação da independência, ela reuniu todo o pano verde, todo o pano amarelo que tinha no palácio, as fitas, e ela ornamentou todo o palácio e pediu que todos as pessoas, os nobres, os serviçais do Paço Imperial de São Cristóvão, tivessem essas cores amarradas em seus braços, como uma maneira de receber o príncipe, lógico, simbolizando essa união dinástica, né?
dos Bragança e dos Habsburgo. Então é uma coisa muito interessante de ver. Ela idealizou a nossa primeira bandeira, que nós temos as cores até hoje. Ela costurou a primeira bandeira e teve a preocupação toda de reunir todo esse tecido para ornamentar a decoração do Paço Imperial e dos nobres e dos serviçais. Então, nós devemos a criação da nossa bandeira, do verde e amarelo, à Imperatriz Dona Leopoldina. Eu sou aqui do Ipiranga, nasci aqui no bairro, a poucos metros aqui do monumento. Passei a minha infância aqui brincando. Inclusive, quando Dona Amélia chegou em 82, eu estava aqui, né? E eu sempre via os problemas que o local enfrentava, né? Porque aonde está localizado, inclusive, esse monumento, é complicado. O relevo não ajuda, né? Então, eu sempre pensei que alguém pudesse fazer um trabalho como esse, para ver as condições, fazer alguma coisa para a preservação, não apenas do edifício, mas dos remanescentes humanos. Só que eu nunca pensei em ser essa pessoa, né? Até que eu fiz a faculdade de História. O tema do meu TCC foi exatamente a participação política de Dona Leopoldina no processo de independência do Brasil. Isso fez com que, se ela já era uma ídolo para mim desde a minha infância, do Independência ou Morte, enfim, esse conhecimento que eu tive mais aprofundado sobre ela aumentou ainda mais essa admiração. E aí eu comecei a ver por que não eu fazer esse trabalho, né? Uma vez que a minha ideia de infância, o meu sonho de infância, né, até quando veio Dona Amélia, tudo, era simplesmente que eu queria ser militar. Eu pensava que alguém fosse fazer um trabalho similar a esse, eu como militar iria prestar honras a eles, né? Só que como eu não conseguia a carreira militar, por que não eu fazer esse trabalho, né? Foi aí que aos poucos eu consegui entrar no mestrado em arqueologia com esse tema. Claro que poucos acreditavam, né, em tudo que poderia acontecer, mas mesmo assim eu fui em frente. Eu consegui apoio do Instituto de Física da USP, do próprio IPEM. Aí nós tivemos o apoio também do ICB, também USP. E o mais marcante de todos, é claro, né, pelas tomografias, que ficou mais conhecido pelo público. Não foi o mais marcante, o mais importante, que não houve isso no trabalho, mas o que ficou mais conhecido pelo público foi o da Faculdade de Medicina, que foram as tomografias, né? Daí que as coisas seguiram. Mas ela é uma mulher que traz para nós que gostamos de história, realmente uma história feita de carne, osso, sangue, lágrimas. É uma figura muito humana, uma mãe muito dedicada e, sobretudo, uma mulher de um sofrimento. Quer dizer, ela é vítima desse patriarcalismo e desse autoritarismo que nós temos até hoje no Brasil. Existe um apagamento, né, da figura da Leopoldina na história do Brasil. Então, para você trabalhar eu trabalho com editoras comerciais. Editora comercial quer lucrar não é filantropia, né? Então, você tem que estar com uma argumentação forte para conseguir lançar o livro, né? E aí a minha argumentação foi a documentação inédita que eu descobri da chegada dela, né? Da vinda dela para cá e dos 200 anos, né? E isso foi o trampolim para essa redescoberta. Porque aí as pessoas que já tinham visto ela pela Domitila, pela minha biografia da Domitila, pela biografia do Dom Pedro, acabaram então tendo um livro só sobre ela, né? E aí teve essa redescoberta que está sendo muito legal, está sendo muito interessante ver como isso está surgindo. Todo esse papel político dela que eu resgatei, ninguém vai falar, entendeu? Por quê? Porque o mundo do poder, o mundo da política é um mundo masculino, né? Então quando a mulher ela aparece nesse mundo, é um ser, não, vamos tirar daqui, porque não não dá certo, né? Então, e as pessoas estão redescobrindo esse lado, que não era uma coisa só. Ela não é o que as pessoas... Esse feedback que eu estou recebendo que é muito positivo. Ela não é só a mulher traída. Ela foi muito mais do que isso, né?
E realmente, ela foi muito mais do que isso, ela foi muito importante para a independência. Havia vários tecidos, porque a urna dela foi substituída, que a trouxe do Rio de Janeiro em 1954. Ela foi substituída, provavelmente, eu acredito que na segunda metade da década de 80, por uma urna mais recente. E para que houvesse essa mudança de urnas, eles usaram todos os tecidos que havia no caixão anterior como mortalhas, né? Então haviam vários tecidos. Depois, quando nós abrimos esses tecidos, nós nos deparamos com os remanescentes humanos dela. Claro que estavam um pouco desarticulados, só que mantinham ainda toda uma posição anatômica, né? Quando nós fizemos a tomografia, nós percebemos que havia uma quantidade muito grande nas vestes de um metal, e era similar a uma foto que eu havia até levado pro HC, né? Que era a foto que ela estava com os trajes de imperatriz, que ela só tinha aquele, né? E aí nós vimos que havia uma semelhança muito grande. Aí depois, com o corpo já aqui no monumento, na Capela Imperial, nós fizemos a decapagem arqueológica, ou seja, retiramos os sedimentos que eu acredito que na época, para manter o corpo por 3 dias de velório, e principalmente um quadro que a imperatriz teve febres altíssimas por vários dias, eles optaram por jogar um pouco de cal, né, para tentar preservar um pouco esse corpo. Então havia muita cal junto aos remanescentes dela. Quando nós retiramos essa cal, nós vimos realmente que se tratava, né, das vestes de gala dela, né? É esse o objetivo principal do meu trabalho, porque embora tenha tido reconhecimento mundial, e eu fiquei muito feliz com isso, porque isso é muito importante para a história do nosso país, para os profissionais da área, para a arqueologia do Brasil, mas eu acho que o objetivo principal é a preservação do edifício do Monumento à Independência, a Capela Imperial voltar a ser uma Capela Imperial, e que as pessoas que a visitem sabem e conheçam realmente a história de cada um dos 3. Isso para mim é o mais importante. Dona Leopoldina é reverenciada no Brasil como mãe da nação e é descrita nas escolas brasileiras como modelo das mães brasileiras, que merece ter as suas ideias, a sua vida e a sua atuação corretamente pesquisadas com o respeito e com a profundidade que ela merece.